Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o melhor curso da certificação CEA. Eu sou o Prof. Renan Duarte e só lembrando vocês, quem quiser ter acesso ao curso completo, com as apostilas em PDF, todos os slides utilizados em aula, mais de 1.100 questões comentadas em vídeo, materiais de resumo direcionados para a revisão e um banco com questões que caem na prova da CEA, cliquem aqui no primeiro link na descrição ou nos comentários fixados para que vocês conheçam o curso completo. No mais, peço para vocês deixarem o like, se inscreverem aqui no canal e desejo a vocês uma excelente aula. Só vamos falar um pouco aqui sobre os tipos de previdência complementar. A gente tem duas modalidades, duas grandes modalidades, que são aqui de previdência complementar. Aquela que é do tipo fechada e aquela que é do tipo aberta. Sintetizando, qual que é a diferença? A fechada, ela vai ser restrita a apenas algumas pessoas, como funcionários de uma empresa, enquanto que a aberta, ela vai estar disponível a qualquer pessoa. Falando aqui sobre a previdência complementar, mas do tipo fechada. As entidades fechadas de previdência complementar, tá? As EFPCs, que vão ser quem vão ofertar esse tipo de previdência, são conhecidas, e vale destacar, tá? Como fundos de pensão. Então, quando eu falar fundos de pensão, é porque eu estou me referindo à previdência complementar do tipo fechada, aquela que vai ser restrita a algumas pessoas. As EFPCs, elas são instituições sem fins lucrativos que mantêm planos de previdência coletivos, organizados pelas empresas para seus empregados, restrito aos empregados daquela empresa, com o objetivo de garantir pagamento de benefícios aos seus participantes na aposentadoria. Podem também ser organizadas por associações, sindicatos ou entidades de classe, tá? Mas se for de sindicato, só os sindicalizados, que vão ter acesso a essa previdência, não é qualquer pessoa. Então, só para a gente entender, a pessoa, vamos supor que ela está numa empresa, aí ela tem o regime geral de previdência social, ela é CLT, ela vai ter que contribuir para o INSS, previdência pública, normal. Vem lá, descontado na folha de pagamento, esses recursos eles vão para o governo, quando chegar na idade e no tempo de contribuição, essa pessoa vai se aposentar. Mas em paralelo a isso, ela também pode fazer uma previdência complementar, nesse caso fechada, porque ela vai estar fazendo, através da sua empresa. E quem vai operacionalizar isso daqui vai ser uma EFPC. Aí a pessoa vai estar aqui, trabalhando normalmente, e todos os meses aqui vai sair um valor lá do contra-cheque dela, que vai ir para essa previdência. Então, se ela for contratar a previdência fechada e ela for CLT, na verdade, ela vai ter dois descontos aqui relacionados à previdência. Um que vai ser para o INSS e outro que vai ser para a previdência complementar do tipo fechado, tá? Esses recursos, eles vão sendo somados, e aí quando ela sair da empresa, ou eventualmente ela se aposentar, ela pode até sair sem se aposentar pela aposentadoria pública. Vamos supor que ela começou aqui, ela começou a trabalhar com 25 anos, e com 50 anos ela saiu da empresa. Ela tem a opção aqui de resgatar os valores que estão na previdência fechada, e aí existem diferentes formas de fazer isso, a gente vai ver. Agora, ela não se aposentou pelo INSS ainda, porque ela não tem idade nem tempo de contribuição. Tudo bem, são coisas diferentes, até por isso que isso aqui é uma previdência complementar. A previdência pública tem lá suas regras, aqui não, tá? Aliás, tem regras, mas não são as mesmas que a gente tem na aposentadoria pública. Bom, e aí, tá? A previdência complementar aberta, ela é mais flexível ainda. Como eu disse, ela está disponível para qualquer pessoa. E aqui quem operacionaliza são as entidades abertas. Aqui entidades fechadas, fundos de pensão. Aqui entidades abertas de previdência complementar, EAPC. Elas são entidades ou sociedades seguradoras autorizadas a instituir planos de previdência complementar do tipo aberta, tá? Aqui era coletivo, na fechada. Aqui a gente pode ter individual ou também, pode ter coletivo. Individual para qualquer pessoa, ou coletiva quando tiverem daqui a pouco uma relação ali, tá? Quando garantem benefícios a indivíduos vinculados, direto ou indiretamente, a uma pessoa jurídica contratante. E aí a lógica é a mesma, só que aqui a pessoa não está
com um vínculo com uma empresa que vai decidir que ali ela vai fazer a contribuição. Na verdade, ela até pode ter 3 aposentadorias, né? Ela poderia estar aqui, né, tendo aquele fluxo de pagamento. Ela vai ter a aposentadoria do INSS, pode ter uma aposentadoria aqui da empresa dela, que vai ser uma previdência fechada, e ela, por conta própria, indo até uma instituição financeira daqui a pouco, ela vai lá e contrata uma aposentadoria complementar do tipo aberta. Aí ela vai ter 3 tipos de previdência. Mas, não, por que ela vai fazer isso? Bom, existem benefícios, né, em relação aqui à aposentadoria complementar. Um dos benefícios é que no longo prazo a tributação ela fica menor do que outros investimentos de renda fixa, se ela for decidir investir em renda fixa. Então ela pode fazer isso. Mas como eu falei, aqui não tem regra, tá? Não tem regra no sentido de que tem que ter aquele vínculo com a empresa. Qualquer pessoa pode contratar, pode começar a guardar, pode ser mensalmente, pode ser colocando um valor só, ao invés de ter esse fluxo aqui de pagamentos mensais, ela pode vir aqui e colocar um valor, vamos supor aqui que ela ganhou um prêmio nas loterias, né, de 300 mil reais, e aí ela não sabe o que fazer com esse dinheiro. Ela pode colocar hoje na Previdência aberta aqui e deixar esse dinheiro aqui por diversos anos e só lá na frente resgatar. E não ter feito nenhuma outra contribuição aqui. Não tem problema, tá? Esse recurso é dela e ela ainda vai contar aqui com os benefícios associados aos produtos de previdência, tá? Vale destacar que as entidades abertas de previdência complementar, a EAPC, elas são reguladas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados e são supervisionadas pela SUSEP, enquanto que as entidades fechadas de previdência complementar são reguladas pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar e supervisionados pela Previc, tá? Pessoal, falando um pouco sobre as características técnicas associadas à previdência complementar. Bom, olha só, as previdências complementares, elas guardam algumas semelhanças com os fundos de investimento. A lógica é bem parecida, tá? Especialmente porque existe uma gestão profissional dos recursos do fundo e a presença de um administrador, né, que vai ser responsável ali por gerenciar esse fundo. Aqui, né, em relação às previdências complementares, elas são estruturadas sob a forma de condomínio aberto, sempre em cotas de fundo de investimento especialmente constituídos, que são esses fundos destinados às previdências complementares. Por que é semelhante? Porque vamos supor que eu quero colocar meu dinheiro em um fundo de investimento. Eu vou lá, coloco o meu recurso aqui, né, no fundo, coloco ele aqui, mas nesse fundo aqui eu vou ter recursos de outras pessoas também, tá? Ter recursos aí que vão se somar e esse fundo de investimento ele vai fazer aplicação em diferentes ativos financeiros, né? Nesse caso aqui eu vou ter um público que está com o mesmo perfil de risco. Se é um fundo de investimento de renda fixa, vai investir em ativos de renda fixa. Se é multimercado, não existem regras, né? Não existe uma regra de um percentual mínimo. Se for ações, vai investir um percentual mínimo em ações. Isso é a lógica de um fundo de investimento. A previdência complementar, ela é bem semelhante, porque eu também vou ficar aqui junto com os recursos somados, né, de outras pessoas. Eu vou ter aquilo que corresponde à minha parcela, tudo bem, mas eu também vou ter, né, essa comunhão de recursos. E esses recursos aqui vão ser aplicados em diferentes ativos financeiros. Só que o objetivo desse fundo aqui, ele está relacionado à previdência complementar. E aí, nesse caso, não é um fundo de investimento comum. Ele é um fundo de investimento especialmente constituído. Ele é um FIE, tá? E quem é o cotista desse fundo não é a pessoa que está colocando o dinheiro dela, como se fosse no fundo de investimento. O cotista desse fundo aqui, se a gente estiver falando de previdência complementar aberto, vai ser uma EAPC. Ela que vai ser a cotista e desse fundo, né, que vai aplicar em diferentes ativos financeiros e o objetivo aqui é somar aqui, né, os recursos para obter rentabilidade para que as pessoas elas venham receber esses benefícios lá na frente na forma de uma aposentadoria. Bom, falando sobre as características técnicas, como existe aqui uma pessoa que vai ser responsável por ditar aonde esses recursos vão ser investidos, tal como a gente tem no fundo de investimento, como a gente também vai ter um administrador que vai ser responsável por cuidar desse fundo, existem algumas taxas que podem estar associadas ao fundo de investimento especialmente constituído, que vai ser esse relacionado à previdência, tá? Então a gente tem a taxa de administração, que é uma taxa percentual cobrada dos fundos FIE, em que os recursos do plano são aplicados
pelo administrador para a prestação de serviço de gestão profissional de recursos e pagamento de seus prestadores de serviço. Então, mesma lógica que a gente tem no fundo de investimento, tá? Ela é calculada e provisionada por dia útil e deduzida do valor da cota do fundo, tá? Ela é expressa em percentual anual. Por exemplo, né, 1% ao ano de taxa de administração, mas ela é calculada e provisionada por dia útil em cima dos recursos financeiros que estão lá naquele fundo. Outra taxa que pode aparecer também é a taxa de carregamento, tá? Ela é importância destinada para atender as despesas administrativas e de comercialização do plano. Os percentuais máximos, conforme norma vigente, são, tá? Para planos com contribuição variável, pode-se cobrar no máximo 10% da contribuição. Como é que funcionaria aqui, né? A pessoa, ela vai colocar, por exemplo, 10 mil reais, né? A taxa de carregamento, se ela for de 10%, desses 10 mil reais aqui, R$ 1.000 seria usado para atender essas despesas administrativas. E, na verdade, o que a pessoa estaria colocando é 9 mil reais. Mas, não, é muito ruim, ela está perdendo mil reais ao fazer isso, né? Bom, nesse caso aqui sim, né? Porque a taxa está ali no máximo de 10%. Só que como a gente tem uma concorrência grande e que vem crescendo, né, os recursos aplicados em previdência, isso anualmente vem aumentando, é de se esperar que esses valores talvez nem sejam cobrados de diversos fundos aqui, né? Por conta dessa concorrência. A pessoa vai olhar, olha, está me cobrando 10 de carregamento e tem um outro plano de previdência, né, operado ali por uma outra entidade que não tem taxa de carregamento. Eu vou colocar naquele onde eu vou perder R$ 1.000 para atender despesas administrativas, ou vou colocar naquele que não está me cobrando nada. Então, devido à concorrência, tá, é normal que a gente não tenha essa taxa de carregamento em 10%. Mas a legislação ela permite que tenha, tá? Para planos em benefício definido, pode-se cobrar no máximo 30% da contribuição, tá? Então, benefício definido, como é operacionalizado a previdência pública, pode chegar em até 30% da contribuição. Agora, contribuição variável, como é o que a gente tem ali, PGBL, VGBL, é no máximo 10%. E lembrando, no máximo, né? Então, pode ser zero, não teria problema. Em relação aqui à previdência complementar, a gente também tem a portabilidade, tá? Que é o direito que o participante tem de, durante o período de diferimento, que é quando ele está colocando dinheiro, transferir os recursos financeiros acumulados na sua reserva acumulada para outro plano de benefício previdenciário operado por entidade de previdência complementar, tá? Então, eu vim aqui, contratei um PGBL em uma entidade aberta de previdência complementar A, né? A entidade de previdência complementar e ela é a instituição A. Durante o tempo que eu estou ali fazendo as minhas contribuições, eu decidi que agora eu quero portar isso para a entidade aberta de previdência complementar B. Eu posso tirar os recursos que eu tenho aqui e colocar eles aqui? Eu posso, tá? Mas a portabilidade ela só é permitida entre planos do mesmo segmento, entre PGBL e PGBL, tá? Então aqui necessariamente tem que ser um PGBL. Ou, né, se aqui fosse um VGBL, aqui eu poderia portar para um outro VGBL, tá? São essas as regras aqui no que tange a portabilidade. E em relação aqui à transferência, né, que é quando o cliente, por exemplo, ele quer mudar a característica do investimento em função do risco da carteira. Então, né, tendo como exemplo aqui, ele está em um plano de previdência que aplica em renda fixa e ele quer aplicar, né, agora em um plano de renda variável. Ele pode fazer essa transferência? Ele pode, tá? Ele não está trocando, ele não está fazendo a portabilidade de uma entidade A para uma entidade B. Não, ele só está trocando o plano dentro daquela entidade onde ele está, mudando o perfil de risco da carteira. Ele pode fazer isso, tá? E aí, nesse caso, não vai incidir imposto de renda quando ele for fazer essa transferência, porque ele não está resgatando valores, ele só está mudando ali a característica do investimento dele. Agora, é diferente em relação a resgate, tá? Há a possibilidade de o participante sacar uma parte ou a totalidade de sua reserva matemática. O que é isso, né? A pessoa veio aqui, ela começou a guardar dinheiro, tá?
mas ela não sacou tudo, ela ainda está aqui no chamado período de pagamento, período de diferimento. E aí, nesse momento aqui, enquanto ela está fazendo as contribuições, ela já tem um recurso acumulado aqui de R$ 100.000. Ela não quer sacar tudo, ela quer pegar só uma parte desse valor, quer sacar aqui R$ 2.000. Ela pode fazer isso? Pode, tá? E isso é um resgate que vai acontecer antes dela começar a receber o benefício, porque depois ela vai continuar fazendo contribuições aqui, tá? O resgate, ele somente é permitido durante o período de diferimento, que é esse de acumulação. Porque a partir disso, se já não é mais o período de diferimento, já é o pagamento de benefício, que é quando ela começa a receber os valores, daqui a pouco na forma de uma renda mensal ou pagamento único. Daí já não tem resgate, dela já está recebendo o benefício. E antes da concessão do benefício. O participante que optar por resgatar seus recursos, ele terá que arcar com o pagamento do imposto de renda, tá? Porque aqui ele está recebendo o valor. Então, dentro aqui desses R$ 2.000 que ele está solicitando, uma parte ele vai ter que pagar de imposto de renda. Diferente da transferência, onde isso não acontece. E só mais um ponto. O que é essa reserva matemática? Reserva matemática é isso daqui, que está acumulado, que está guardado até aquele momento. E aí, né, para a gente falar um pouco mais sobre essas fases da Previdência Complementar, eu destaquei aqui para a gente entender quais são esses nomes, tá? A legislação, ela divide o prazo de cobertura de um plano de Previdência Complementar em 2 períodos. O período de diferimento, acumulação, e o período de pagamento do benefício, a renda. A gente já tem mais ou menos uma ideia de como é que funciona, até mesmo, né, pela denominação aqui. Mas a gente vai entender melhor agora, vai se aprofundar um pouco mais. Período de diferimento. Então a pessoa veio aqui, ela começou a fazer as contribuições para a Previdência. Vamos supor que ela está guardando aqui o valor de R$ 200 por mês. Então, todos os meses, R$ 200, ela separa da renda dela e ela coloca na Previdência Complementar. Esses recursos aqui, né, esses recursos que ela está guardando, eles estão formando a chamada provisão matemática, que é o que ela vai receber quando ela decidir resgatar esses valores. Mas durante essa fase, então, aonde ela está guardando dinheiro, e pode ser, né? Aqui a gente está vendo um exemplo onde a pessoa ela está fazendo isso de forma mensal. Poderia, por exemplo, a pessoa vir aqui e ela colocar apenas um valor de contribuição. Daqui a pouco ela, em uma vez só, ela aplicou aqui o valor de R$ 500.000. E ela não colocou mais nada durante esse tempo aqui, mas ela não sacou ainda esses 500 mil. Então aqui eu ainda estou no período de diferimento, porque esses R$ 500.000 que ela colocou, eles estão lá, sendo aplicados em diferentes ativos financeiros e tendo uma rentabilidade, tá? Aumentando de valor, para depois ela decidir resgatar esses valores, e esse resgate a gente vai ver, ele pode ser feito de diferentes formas. Mas em ambas situações aqui, eu estou no período de diferimento, acumulação. Eu só quero destacar aqui que não existe uma regra de que tem que esses pagamentos acontecerem de forma mensal. Se ela quiser colocar em uma vez, ela coloca. Se ela quiser colocar apenas no final do ano, para ela fazer o cálculo lá do abate do imposto de renda, ela pode fazer. Se ela quiser colocar uma vez por semestre, ela pode. Se ela receber uma renda extra e além das prestações mensais ela quiser colocar, ela pode também. É bem flexível nesse sentido, tá? Então, olha só. O período aqui de diferimento corresponde ao período compreendido entre a data do início do plano, né, quando ela começou aqui com o plano, em que são efetivadas as contribuições, quando o participante está aplicando valores e acumulando os juros, até a data contratualmente prevista para o início do pagamento do benefício, que é quando ele vai, em outras palavras, resgatar aquilo que ele guardou e aquilo que gerou de juros. É nessa fase que o participante do plano ele deve optar pelo tipo de renda que vai desejar obter quando se aposentar, tá? Então, o período de diferimento, ele acaba aqui, ó, quando a pessoa ela vai começar a receber os pagamentos, tá? Isso vai começar a entrar para ela. E aí existem diferentes formas dela receber, tá? Que a gente já vai falar sobre. Pode ser em um pagamento único, pode ser em parcelas mensais por um prazo definido ou de forma vitalícia. Existem várias formas, tá? Mas o que eu quero destacar nesse momento é que isso daqui é chamado de período de pagamento. Ou, né, daqui a pouco, período de pagamento do benefício, ou qualquer outro tipo de nome, né? Que é quando ela vai efetivamente resgatar os valores. Corresponde ao período em que o participante irá receber o pagamento do benefício sob a forma de renda, que ainda pode ser de forma vitalícia, vai receber até que ele venha a falecer, ou temporária, por um prazo definido, né?
mas na forma de pagamento de benefícios, tal como a aposentadoria, tá? Por isso que a gente chama isso daqui de aposentadoria, porque ele pode receber como se fosse realmente a aposentadoria pública. E agora falando aqui sobre as possibilidades que o contribuinte ele vai ter de receber esse benefício na fase de pagamento, tá? Existem diferentes formas. Renda mensal vitalícia. Consiste em uma renda paga ao participante até o seu falecimento. A partir da data de concessão do benefício, o participante recebe pagamentos mensais enquanto ele viver. Tá? Então, no entanto, os pagamentos cessam imediatamente com o falecimento do participante, sem qualquer continuidade para dependentes ou beneficiários. Então, né, aquela situação. Deixa eu apagar isso daqui e vamos fazer de novo aqui. A pessoa, ela fez as contribuições, tá? Esse é o período aqui. Deixa eu até colocar na outra cor que estava antes para não confundir. A pessoa veio aqui, ela fez os pagamentos e a partir daqui, né, termina o período de diferimento e ela começa a receber os pagamentos. Se a pessoa escolher aqui a renda mensal vitalícia, ó, João, ao completar 65 anos, ele tinha acumulado 500 mil reais aqui em seu plano de previdência. Ele optou por receber uma renda mensal vitalícia de 3 mil. Então a pessoa está recebendo aqui mensalmente 3 mil reais. Ela acumulou reserva matemática de 500 mil. Durante toda a sua vida, ele começou com 65, João continuará a receber esse valor mensalmente, independente de quanto tempo viver. Se ele viver 100 anos, né? Se ele viver 100 anos, ele vai receber os 3 mil reais aqui até que ele complete esses 100 anos, tá? Mas Renan, aquela reserva que ele tinha de 500 mil, ela teria valor suficiente para pagar esses 3 mil reais até que a pessoa tivesse 100 anos? Aí é um risco da entidade, porque a entidade ela faz um cálculo aqui, considerando uma expectativa de vida, né, para determinar quanto que a pessoa vai receber até aquela expectativa de vida. Se a pessoa ela ultrapassar e continuar a viver aí por 100, 110 anos, a entidade que assumiu o risco, né, calculando ali sobre a expectativa de vida, vai ter que continuar fazendo esses pagamentos. Só que o ponto é que aqui, quando a pessoa falecer na renda mensal vitalícia, termina o benefício. Se ele contratou com 65 e aconteceu de daqui a pouco essa pessoa falecer com 68, né, 3 anos depois, acabou o benefício ali. Né? Ninguém mais vai receber na renda mensal vitalícia. Agora, olha que diferente aqui. Renda mensal vitalícia reversível ao cônjuge com continuidade dos menores. Nessa modalidade aqui, o participante ele recebe uma renda vitalícia até o seu falecimento, igual a gente está vendo aqui. Até vou tirar o 68 aqui. Ou daria para deixar, né? Vamos deixar o 68. Aconteceu da pessoa falecer com 68. E após a sua morte, um percentual do valor dessa renda é revertido ao cônjuge. Então, o cônjuge dessa pessoa vai receber um percentual dessa renda aqui, se caso ele falecer, porque a renda mensal vitalícia aqui é reversível ao cônjuge. Se o cônjuge também falecer, a renda pode ser temporariamente transferida para dependentes menores, até que eles atinjam a maioridade. Tá? Então, exemplo, né? Lucas optou por uma renda vitalícia reversível ao cônjuge no valor de 5 mil. Após a sua morte, 70%, ou seja, né, um percentual, será revertido à sua esposa Mariana. Caso Mariana venha a falecer também, o valor vai ser revertido para os seus filhos menores até que completem a maioridade. E aí pode ser 18, 21 ou 24 anos, o que estiver estipulado no contrato, tá? Existem aqui diferentes idades de maioridade que podem ser aceitas. Renda vitalícia com reversão ao beneficiário indicado. Então, nessa modalidade, o participante ele recebe também uma renda vitalícia. E em caso de falecimento, o valor é transferido para um beneficiário indicado. Não precisa ser necessariamente o cônjuge. Ele pode indicar o irmão dele, pode indicar um primo, não tem problema. É ao beneficiário indicado. Esse beneficiário, que pode ser uma pessoa escolhida pelo participante, né, sem necessariamente ser o cônjuge, passa a receber um percentual do valor previamente estabelecido e continuará a recebê-lo até o fim de sua vida. Tá? Então, a pessoa faleceu aqui com 68, um percentual desse valor vai ao beneficiário indicado. E ele vai continuar recebendo até que ele venha a falecer.
Ah, então, exemplo aqui, mesma situação, tá? Aqui, ó, percebam que a Ana, ela escolheu essa modalidade de previdência, né, de pagamento de benefício, e ela nomeou o Carlos, que é o irmão dela, como beneficiário. Após o falecimento, né, Carlos vai receber 50% da renda, porque esse foi o percentual estipulado até o fim de sua vida. Se Carlos falecer antes de Ana, pode acontecer, né? A Ana, ela contratou a previdência, mas ela continuou vivendo e o Carlos faleceu antes. Aí, nesse caso, a reversibilidade do benefício será extinta, porque o beneficiário indicado, ele faleceu antes. Renda vitalícia com prazo mínimo garantido. Consiste em uma renda paga vitaliciamente ao participante, né, enquanto ele estiver vivo, a partir da data de concessão do benefício. O diferencial aqui dessa modalidade é que, além de garantir uma renda vitalícia ao participante, ela também assegura que, caso o participante faleça antes de completar um período mínimo previamente escolhido, os beneficiários continuarão recebendo a renda até o final desse prazo mínimo. Tá? Então, pode acontecer da pessoa contratar, né, a previdência, e ela, nesse caso, né, na renda vitalícia com prazo mínimo garantido, existe esse prazo mínimo. Se a pessoa ela falecer antes de completar esse prazo mínimo, aí os beneficiários eles vão receber até terminado esse prazo aqui. E aí existem algumas regras associadas a essa modalidade de pagamento. No momento da inscrição, o participante escolhe justamente esse prazo mínimo de garantia, que é indicado na proposta de inscrição e passa a contar a partir da data de início do recebimento do benefício, tá? Então a pessoa está aqui, né? Já está aqui na fase de, vou colocar assim, ó, né? Tá aqui, fez as contribuições, tal, começou pagamento de benefício. Existe um prazo aqui que foi estipulado e esse prazo ele pode ser de 5 anos, por exemplo. Esse é o prazo mínimo, tá? Se ela não falecer antes desse prazo mínimo, o que vai acontecer? Ela vai continuar recebendo os pagamentos de forma vitalícia, normal, tá? Afinal, é uma renda vitalícia. Agora, se ela falecer dentro desse prazo aqui de 5 anos, aí os beneficiários é que vão receber. Então, lá no momento da inscrição, o participante ele escolhe justamente esse prazo mínimo de garantia, que vai ser indicado na proposta e passa, né, a contar ali da data de início de recebimento do benefício, tal como a gente viu aqui. Se o participante vier a falecer durante esse prazo mínimo, os beneficiários recebem o valor da renda pelo período restante, conforme os percentuais estabelecidos na inscrição. Tá? Então, se falecer antes desse prazo, os beneficiários vão continuar recebendo até o final desse prazo de 5 anos. Se o participante sobreviver ao prazo mínimo, a renda continua a ser paga até o seu falecimento, é uma renda vitalícia, mas sem que os beneficiários tenham direito a qualquer valor após esse evento. Então, se ele sobreviveu, ele vai continuar recebendo até ele falecer. Faleceu aqui, não passa para os beneficiários porque já passou do prazo mínimo. Caso um dos beneficiários venha a falecer antes de completar o prazo mínimo de garantia, a renda ela é redistribuída entre os beneficiários remanescentes. Tá? Poderia ter mais de um beneficiário, nesse caso vai ser distribuído. Não havendo nenhum beneficiário restante, a renda é paga aos sucessores legítimos do participante até o término do prazo estabelecido. De novo, levando em consideração que ele faleceu antes de completar o prazo mínimo, tá? Então, se Carlos escolheu a opção de renda vitalícia com prazo mínimo garantido de 15, aqui eu coloquei 5, vamos colocar 15 aqui então. Isso significa que mesmo se ele falecer após 5 anos de recebimento, faleceu aqui, ó, antes de completar 15 anos, seus beneficiários continuarão recebendo renda pelos 10 anos restantes. Se ele viver mais de 15 anos, a renda continuará a ser paga enquanto ele viver, mas após o seu falecimento, não tem pagamento para mais ninguém, porque passou do prazo mínimo. Renan, beleza, eu estou entendendo, mas por que uma pessoa ela vai optar por fazer a renda vitalícia com prazo mínimo garantido, aonde os beneficiários não vão receber mais nada se passar esse prazo, quando a pessoa ela pode escolher aqui, né, renda vitalícia com reversão ao beneficiário indicado, que a pessoa vai continuar recebendo de forma vitalícia, ou, né, renda mensal vitalícia reversível ao cônjuge, que enquanto o cônjuge viver, ele também vai receber, e daí depois ainda vai ser ainda vai dar continuidade aos menores. Por que ele não escolhe essas duas aqui, onde em tese os beneficiários, né, as pessoas que vão continuar recebendo, elas vão ter um valor maior para receber? Porque na hora de se fazer o cálculo da renda que a pessoa vai receber, de acordo aqui com a modalidade de benefício que foi escolhida, a renda vai ser uma ou vai ser outra. Então, vamos supor, né, aquele exemplo do João, né, ele tinha 500 mil reais acumulados. 500 mil reais. Se ele escolher
500k, vou colocar assim. Se ele escolher a renda mensal vitalícia, a seguradora, né, a entidade aberta de previdência, ela vai fazer um cálculo aqui, baseado na expectativa de vida do João, de quantos anos se espera que ele sobreviva, né? E se daqui a pouco estimou ali que ele deve sobreviver por mais 20 anos, de acordo com o valor que tem lá acumulado, de acordo com a rentabilidade que vai continuar com os recursos aplicados, né, um cálculo que é todo feito, a entidade aberta aqui ela vai estipular qual que é o valor que ela vai pagar. Né? Nesse caso vai ser R$ 3.000, de acordo com o que foi escolhido aqui, renda mensal vitalícia, aonde se ele falecer não vai passar para mais ninguém. Tá? Porque ela estimou que 20 anos seria a expectativa de vida. Se ele passar, né, sobreviver mais do que 20 anos, risco da seguradora que vai ter que continuar fazendo o pagamento, tirando do dela. Agora, se ele falecer antes, a seguradora ela vai receber esses valores aqui, vai ficar com ela, porque não tem aqui a possibilidade de passar isso para os beneficiários. Se ele escolhe essa daqui, né, aonde é reversível ao cônjuge enquanto ele viver, e ainda tem continuidade aos menores, percebam que eu preciso de uma expectativa maior aqui de anos, né? Porque tem a expectativa de vida do João, tem a expectativa de vida do cônjuge e ainda tem o tempo até que os menores aqui chegam à maioridade, que pode ainda ser de 18, 21 ou 24. Se for 24, alonga um pouco mais. E aí, daqui a pouco, quando a entidade for fazer esse cálculo, ela vai estipular aqui que o tempo que ela vai pagar não é mais de 20, agora é de 40 anos, né? Considerando toda essa matemática. E aí, eu ainda tenho que distribuir 500 mil, só que agora por um período de 40 anos. Eu vou considerar o que tem de rendimento, né, que vai continuar rendendo, porque não vai ser pago tudo numa vez, mas o meu prazo é muito maior. E aí, ao invés de pagar R$ 3.000, o João ele vai receber aqui 2.000. Tá? Então é por isso que pode ser que a pessoa ela venha escolher a renda mensal vitalícia, aonde não passa para ninguém, do que escolher essa daqui, onde passa para o cônjuge e ainda depois com continuidade aos menores. Ou do que a renda vitalícia com prazo mínimo garantido. Que daí aqui, se a gente fosse fazer o cálculo, não seria 20 anos, talvez, mas também não seria 40, seria um meio termo, 25 anos. Um pouco menos de um meio termo, né? E aí ao invés de pagar 2.000 ou 3.000 naqueles dois extremos, eu pagaria aqui 2.500 ao João hoje, tá? E um percentual que vai passar para o beneficiário indicado, ou enfim, tá? É com base nisso, então, né, com o valor aqui que vai receber, que a pessoa ela vai escolher. E além disso, né, se ela quer trazer uma proteção para a família dela e tudo mais, mas é por isso, tá, que existem diferentes formas e diferentes cálculos vão ser feitos aqui para estipular qual que vai ser o valor que vai ser pago. A gente tem ainda a renda mensal temporária, tá? A renda mensal por prazo certo e o pagamento único. Aqui a gente já não tem mais a renda mensal vitalícia. A renda mensal temporária oferece ao participante pagamentos por um período definido, de acordo com o contrato estabelecido. Os pagamentos eles cessam ao final do período acordado ou com o falecimento do participante, o que ocorrer primeiro. Essa modalidade ela não oferece continuidade de pagamentos para beneficiários após a morte do participante. Tá? Então, o Cláudio optou aqui por uma renda mensal temporária de 3.000 por 10 anos. Se ele falecer antes do fim desse período, os pagamentos cessam imediatamente. Caso ele viva até o final de 10 anos, a renda ela vai ser interrompida. Tá? Então, aqui não é de forma vitalícia. Esse tempo, né, voltando para o exemplo do João aqui, que a gente já está com os valores, se ele estabelecer a renda mensal temporária, ele vai receber aqui, daí não interessa muito a expectativa de vida também, tá? Vamos supor que ele escolheu 10 anos realmente. Ele vai receber os pagamentos aqui até 10 anos. Lembrem que a expectativa de vida que foi calculada para ele era de 20 anos, não era? Só que ele decidiu receber por 10 anos de forma temporária. Terminou esses 10 anos, ninguém mais vai receber, não tem reversão para ninguém. Nesse caso, quando for estabelecer qual vai ser o pagamento aqui, não vai ser 3.000, vai ser 4.500, vai ser 5.000, tá? Porque agora a entidade aqui ela está calculando um prazo menor e ela tem a previsibilidade de quando que esses pagamentos vão cessar. Aí a matemática toda permite que ele receba um valor maior. Renda mensal por prazo certo é a modalidade em que o participante recebe uma renda mensal por um período específico, previamente determinado no momento da adesão ao plano. O participante ele define o prazo exato pelo qual deseja receber os pagamentos e, ao fim desse prazo, os pagamentos cessam, independentemente de o participante estar vivo ou não. Mesma situação, tá? Em caso de falecimento do participante antes do término do prazo, os beneficiários continuarão a receber o saldo remanescente até que o período definido seja cumprido. Essa é a diferença, tá? Aqui
existe então essa transferência aqui para os beneficiários em relação à renda mensal temporária. Então, Júlia escolheu uma renda por prazo certo de 20 anos, no valor de 4 mil mensais. Se ela falecer após 8 anos, seus beneficiários continuarão recebendo o valor até o final de 20 anos. Se Júlia sobreviver esse período, os pagamentos cessam após os 20 anos, tá? Então essa é a diferença aqui, porque aqui a gente não tem continuidade de pagamento para beneficiários após a morte do participante, enquanto que aqui a gente pode ter, né, respeitado o prazo certo. E o pagamento único é o mais simples de todos, tá? Nessa modalidade, o participante ou os seus beneficiários recebem um montante acumulado em uma única parcela. Então, né, Marcelo optou pelo pagamento único de 300 mil. Ele vai receber todo o valor acumulado em uma única parcela e não vai receber qualquer pagamento posterior. No exemplo aqui do João, né, ele tinha acumulado 500 mil e ele vai receber uma parcela só de 500 mil. Descontados os impostos que vão incidir aqui, né, dependendo da modalidade que ele escolheu. Em alguns planos de previdência complementar, existe a possibilidade do pagamento de juros e ou excedente financeiro aos participantes. O que é isso, tá? Dependendo do desempenho dos investimentos realizados com as contribuições. Pode ser, né, que esses investimentos eles tenham um desempenho superior ao que se imaginava, e aí por conta disso, né, como uma forma de recompensar, existem aqui pagamentos sobre o excedente financeiro, tá? Então ocorre quando o fundo de previdência obtém retornos superiores ao esperado ou ao mínimo necessário para garantir os benefícios contratados. Esses juros ou excedentes financeiros são distribuídos entre os participantes normalmente de duas formas. Ou eles são incorporados ao saldo acumulado, então no caso do João, vai ter esse excedente em cima do que ele estava acumulando, né, dos 500 mil, aumentando o valor das reservas matemáticas e, consequentemente, o valor da futura renda mensal, ou são pagos diretamente aos participantes como uma espécie de bônus, como se fosse uma distribuição de dividendos, né, se a gente fosse fazer aqui, buscar alguma semelhança, algum outro tipo de semelhança, tá? E aí pode ser daqui a pouco incorporado à reserva matemática, você paga diretamente aos beneficiários. A gente também tem aqui a tabela atuarial ou biométrica. O que é essa tábua, tá? Também chamada aqui de tábua de vida, de mortalidade ou biométrica. Ela é uma tabela que representa as expectativas de morte e sobrevivência em função de idade, baseada em dados de censos populacionais. É essa tábua que ela vai ser utilizada para determinar qual que é a expectativa de vida de um participante, né? Seja ele masculino, né, participante masculino, ou seja ela uma participante feminina. Né? Homens e mulheres têm expectativas de vidas diferentes. Então, isso vai ser levado em consideração. A sobrevivência masculina, feminina, a mortalidade masculina e a mortalidade feminina. E através dessa tábua, a entidade ela vai conseguir determinar qual que é a expectativa de vida daquele participante, do seu cônjuge, e dessa forma determinar qual que vai ser o valor que vai ser pago, tá? Essas tábuas elas são atualizadas periodicamente e a BRMS, por exemplo, é atualizada a cada 5 anos para refletir as mudanças na expectativa de vida da população, tá? É um exemplo aqui de tábua autorial ou biométrica. E aí, né, as entidades usam isso e é importante que isso seja atualizado periodicamente, porque as expectativas de vida elas vão mudando aí ao passar dos anos, né? A expectativa que a gente tem é que a expectativa de vida ela vá subindo ao longo do tempo e isso tem que ser refletido aqui na hora de se fazer o cálculo, porque senão daqui a pouco a Previdência ela pode subestimar, né? Se a expectativa estiver subindo, ela pode subestimar a expectativa de vida de um participante e pode acabar não tendo condições de honrar os pagamentos lá na frente.